Meu nome é Maxwell Alexandre, tenho 31 anos de idade, sou daqui do Rio de Janeiro mesmo, nascido e criado na favela da Rocinha. Sou artista plástico, mas a minha formação é em design gráfico, na real comunicação visual, né, que eu acho que é um pouco mais abrangente do que o design gráfico. Eu me formei na PUC-Rio e eu acho que é uma faculdade muito específica quando a gente vai falar sobre design, porque a base da disciplina é a antropologia, né? Então a gente aprende muito mais sobre como gerir uma carreira ou até mesmo a vida, né? Até mesmo uma vida. Então a gente recebe muitas disciplinas de observação participante, de ter que ir a campo e conviver com as pessoas e fazer projetos específicos para as pessoas daquelas que a gente vem convivendo. E isso para mim foi muito fundamental, porque eu continuo carregando, né, tudo que eu aprendi na faculdade para minha carreira como artista, né? Então acaba que eu sou um cara que faz a gestão da minha própria carreira, em termos de organização, em termos de estratégia, e tudo isso foi o know-how que eu adquiri no curso de design, né? Quer dizer, eu entrei no curso de design para muito mais interessado em algumas questões gráficas que eu já vinha trabalhando antes de uma formação, né, que é a serigrafia. Tinha interesse em gravura, mas eu também tinha muito interesse em fotografia, que era algo também que eu já lidava com filme, produção de quadrinhos. Eram vários interesses que passavam por esse lugar da linguagem visual, né? E o curso ele me oferecia toda essa ramificação, né? Então, o que é muito rico para o que fez com que essa diversidade da formação me ajudasse muito na minha carreira enquanto artista. Antes de estudar design, antes de ser artista, eu fui atleta. Na real, atleta não é uma palavra muito precisa, porque eu praticava patins de street, que é uma modalidade de patinação radical, podemos dizer assim, né? De rua, de manobra de rua. É uma modalidade análoga ao skateboard, né? Eu gosto de fazer trazer essa referência porque é um esporte que não é muito conhecido, né? Até hoje. Mas ao mesmo tempo também quando eu fiz essa ressalva em relação a falar que eu sou atleta, por mais que existia ali uma questão de rotina, de condicionamento, de foco, de disciplina, o patins de street é muito mais relacionado a eu gosto de pensar muito mais como uma cultura, porque a prática do patins de street ela não tem a ver só com alto desempenho, né? Ela não tem a ver com preservação do corpo, preservação da saúde. Em vários casos, ela é até muito mais destrutiva. E o estilo de vida do que você tem quando você é um patinador de street, ele vai na contramão do estilo de vida de um atleta de alta performance, né? Quer dizer, cuidar das articulações, dormir cedo, beber bastante água, se alimentar bem. E a rotina do patinador de street é normalmente virar à noite andando na rua, porque é o momento onde a rua vai estar mais vazia, né? E a alimentação é sempre uma coisa muito rápida, assim, né? Fast food e essas coisas. Eu acho que como júri, assim, né, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, especificamente para essa edição, né, que tem um tema que é projeto, processo e percurso. Eu acho que o meu testemunho aqui passa por essas três palavras precisamente, né? Sobre processo ou metodologia, né? Eu acho que essas duas palavras elas se encontram. Eu venho da faculdade que é muito conceitual, né? Então é uma faculdade que você precisa ler muito, pesquisar muito, escrever muito, para depois você colocar a mão na massa mesmo, né? Ir para coisa física. Você vai construindo ali
uma crosta, né, mais intelectual, mais etérea, né, de toda a conceituação do projeto e contextualização do projeto, que é uma coisa muito importante, o contexto e o conceito. E aí só depois você vai para, né, o físico da coisa. Eu demorei 6 anos para me formar, então foi um período bem intenso, né, seguindo esse tipo de método de fazer alguma coisa, né, dentro do campo criativo. Isso para mim foi muito bom, porque você aprende, né, eu tive bons mestres, né, mestres muito rigorosos, né, em termos de metodologia. Isso é muito importante porque você aprende a saber de onde vêm as coisas, né? As coisas que você está pensando. Quer dizer, tem pessoas que trabalham completamente na contramão, né? Vai pro fazer primeiro e o fazer vai ditando o caminho. E às vezes esse caminho ele é mais intuitivo e ele não passa tanto por um lugar, não é nem por um lugar da razão, mas você não consegue mapear a consciência dessa intuição. Então, e como eu sou um cara que já sou mais intuitivo, eu sempre fui muito de colocar as coisas à prova, fazer, né? Ir lá e colocar as coisas à prova, mesmo quando existia uma teoria que falava que aquilo ali não era assim. Eu sou de testar as coisas no mundo. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, né, para a criação de um projeto. Mas eu também sempre fui muito de pensar, né? Tipo, de questionar as coisas, né? Tipo, sempre estar ali em cima do muro, botando as coisas também em xeque, através do pensamento. Então também eu não consigo me definir se eu sou um cara mais que faz ou um cara que pensa. De fato, eu acho que eu consigo caminhar com os dois. Só que a faculdade ela me deu essa preparação mais conceitual e teórica. E em algum momento eu fiquei um pouco cansado de trabalhar dessa maneira. E assim que eu me formei, eu inverti a maneira de trabalho. Eu comecei a fazer sem pensar. Óbvio que esse pensar não é, né? A gente está sempre pensando, né? Mas sem criar métodos sem criar uma estrutura racional da coisa, sabe? E aí isso também foi muito importante porque existem várias regras. Quando você vem da academia, a academia é um lugar muito religioso, né? De tradição, de prova. E quando você adota essa postura de ir na contramão da academia, né? Você tem que confiar um pouco numa passagem que é mais escura e deserta mesmo, né? No sentido de que você não está vendo, você está indo contra todo aquele dogma, né, da academia e daquilo que as pessoas falaram que você não poderia, daquilo que os seus mestres falaram que não deveria ser feito, por exemplo. Só que depois que você faz isso 100 vezes, aquela coisa ganha uma substância que ela passa a imperar uma verdade. E essa verdade ela não tem mais como ser ignorada. E essa foi a maneira como eu trabalhei muito depois que eu me formei, já trabalhando enquanto artista plástico. Eu me identifiquei como artista plástico. Na real, acho que eu sempre fui artista, mas esse ponto de ter uma consciência, de falar, tá, existe esse campo estruturado, que é um campo que tem profissionalização, que tem circuito, que tem as regras próprias, e existe o artista dentro desse campo, né? Isso eu só aprendi com 23 anos, no terceiro período da faculdade. A partir do momento que eu aprendi isso, eu falei, não, eu sou artista. Eu já comecei a minha produção artística durante a faculdade ali, puxando meus interesses, né, dentro da disciplina de design para já criar uma casca mesmo para seguir a minha carreira artística. Mas quando eu saí da faculdade foi quando essa consciência veio mesmo, falar, tá, agora eu vou romper com a academia mesmo e vou fazer de uma maneira que era uma maneira mais como eu fazia antes. E é muito doido como que as coisas, no final das contas, elas se encontram, né? O Eduardo Berliner, que foi um dos meus mestres, assim, um dos mais fundamentais mestres que eu tive, tem uma entrevista dele que ele fala que é muito difícil você fugir de si mesmo, né? E ele fala também, eu acho isso muito poderoso, e ele fala também de como quando ele começa a trabalhar, ele não gosta de ter um norte definido. Ele vai muito mais foi um compromisso de estar no estúdio, né, todos os dias, e aí ele vai fazendo aquilo em excesso e rotineiramente, não sei se essa palavra existe, vai neologismo,
E no final das contas, aquilo que ele acha que estava muito distante, né, as criações estavam muito distantes uma da outra, no final elas começam a se tocar, porque o denominador comum dessas diferentes coisas que estão sendo criadas é ele mesmo, é o próprio artista, né? E eu acho isso muito interessante, vai de encontro com o testemunho que eu estou dando aqui, porque por mais que você não consiga teorizar ou racionalizar aquilo que você está fazendo, e você está caminhando por um lugar ainda que você não consegue ver as coisas, se você continua persistindo no trabalho com disciplina, né, e com foco e, sobretudo, atenção, ainda não falei essa palavra, que eu acho que o pilar mais importante para o fazer criativo é a atenção, é a vigília, né? É esse estado de vigília permanente, é esse estado de você estar atento permanentemente. Então, por mais que você caminhe cego, no final as coisas se tocam e se encontram. E eu percebi muito isso na minha prática. Então, hoje, tem várias coisas que acontecem no meu trabalho em termos de formato, material. Eu tenho trabalhos e séries que são muito bem casadas em termos de forma e conteúdo, né? O que é uma coisa muito difícil de se ver em artes plásticas, né? Forma e conteúdo dialogarem tão bem. E quando eu estava no cerne das questões desses trabalhos, né? Dessas séries, Par de Papel, que é uma série mais famosa, ela é uma série muito casadinha nesse sentido. Ela não foi uma série planejada, por exemplo, né? Ela foi uma série que eu trabalhei com essa postura que eu estou aqui testemunhando para vocês. Mas, de alguma maneira, eu acho que quando você tem um compromisso com o teu fazer, aí já passa por um lugar que eu acredito que é o lugar da fé, né? Que é o lugar dessa conexão com essa ideia de divino, seja lá qual seja a ideia de divino para cada um de vocês. Eu acho que quando você assume o compromisso com o seu fazer, as coisas se conectam mesmo. E para mim aconteceu de uma maneira que parece que foi planejado. Mas também em algum lugar eu acho que eu me preparei tanto, eu fiquei tanto nesse estado de vigília, que por mais que eu estivesse trabalhando num lugar que eu acho que não estava planejado, eu acho que subconscientemente, aí já é o processo trabalhando como coautor, né, do seu trabalho. E isso também eu acho que é muito interessante. Então, acho que para a galera, assim, resumindo, para não ficar muito grande também, a dica que eu tenho para a galera que está trabalhando com cartaz, eu não sei quais são as ambições de cada um, mas, enfim, acho que eu falaria mais para as pessoas que têm menos ambição, né? Ou, na real, não que tem menos ambição, mas eu acho que, às vezes, a ambição, ela deve ficar... A ambição e a vontade, ela não deve ser o motivo, né? Eu acho que o motivo tem que ser a proposta. O que é a proposta? A proposta é a inscrição, é a participação, né? E por que eu acho que isso é importante falar dessa maneira? Porque quando você tem um enunciado, ele já é um caminho para que você trabalhe com essa conduta, né? Aí é isso, independente do resultado, você consegue trazer essas 3 palavras que é o tema, né? Que é o projeto, o processo e o percurso, né? A partir do enunciado, independente do resultado, né? E aí já vai até para um público que tem dificuldade de começar alguma coisa, né? Essa novidade, né, do prêmio, nessa edição específica, quer dizer, né, várias novidades, né? Ser digital e poder ser um cartaz animado, eu acho que isso também é uma grande oportunidade e aí vou, né, me trazendo através de um projeto como o álbum Anjo Maxwell, que eu lanço em 2020. É um álbum que óbvio que eu estou respaldado por um contexto religioso, que é a Igreja do Reino da Arte, que é a igreja da qual eu faço parte enquanto artista. E por que eu falo que estou respaldado? Porque tudo que a gente cria dentro da igreja
ela não passa por um caráter de julgamento, né? Dentro da igreja a gente trabalha muito mais próximo daquela passagem do Reina Maria Rilke, que ele fala que uma obra de arte é boa quando ela é feita por necessidade, né? Então, esse álbum, meu primeiro álbum, né? Minha primeira experiência de me atirar sozinho, de botar a cara com um nome, com o meu nome, com a minha cara ali, num campo que eu não tenho afinidade, que eu não domino, eu não sei cantar, eu não entendo de beat, eu não entendo de batida, eu não entendo de música, né? E eu me coloco de frente com essa mídia que eu não domino. Isso para mim foi muito desafiador, mas ali no contexto da igreja, aquilo era uma oferta, era uma oferenda para uma santidade, né? Tipo, para essa santidade máxima que não tem um nome, né? Que é a arte, que a gente chama de altíssima arte, essas coisas. Então ali ele é uma entrega, né? Ele não está passivo de julgamento, mas trazendo para o lado estruturado, profissional da coisa, quer dizer, do design ou do artista, eu acho que quando você migra de campo é uma forma de você estar vivo, porque você consegue se desafiar num campo que você ainda não tem experiência, né? E eu estava falando, né, sobre o processo, ele, quando você está atento, você consegue entender o processo quase como uma outra entidade, né? Quase como se fosse uma segunda pessoa ali, né? Uma segunda presença ali, né? E essa segunda presença, né, é o que eu chamo do processo como coautor. E quando você entra num campo que você não domina, isso ainda é mais forte. Porque quando você domina um campo, você consegue prever melhor as coisas. Na música, por exemplo, por ser um campo que eu não dominava quando eu estava ali, né, de frente fazendo o álbum, às vezes eu escrevia um verso e quando eu ia colocar esse verso na batida, não encaixava. Então, eu ficava meio sem saída e a maneira como eu tinha que fazer aquilo funcionar era, de repente, trocando uma palavra, mas aí perdia o sentido que eu queria dar inicialmente, mas aí vinha um outro sentido que eu não tinha pensado. Quer dizer, quando você não domina aquela ferramenta acaba sendo a ferramenta mais profética ainda, né? E o processo ele começa a imperar mais como essa entidade que está também dirigindo contigo a se fazer. Então, acho que essas são percepções muito poderosas assim, para quem está trabalhando com criação. Eu esperava ver autorretrato e eu esperava ver coisas que fossem feitas manualmente, né? Processos que fossem mais atravessados manualmente. Porque quando a gente fala de cartaz, a gente pensa muito, pelo menos eu penso muito na coisa, no gráfico, né? E aí o gráfico ele já me traz uma coisa mais do computador, do vetor, e eu acho que talvez o que eu espero ver são cartazes que de alguma maneira eu consiga entender que a pessoa que criou passou por uma mídia que não fosse uma mídia tão previsível. Por exemplo, você começa a fazer uma música e no final de uma música e aquela música ela serve como caminho para você ir para o cartaz, né? Eu queria ver coisas assim, né? E eu falei um pouco aqui sobre o resultado, né? Tipo, não focar tanto no resultado. Então, na real, eu acho que essa é uma das partes que mais me interessa, assim, ver o backstage aí dessa criação aí, né? Ver quais são os caminhos, as encruzilhadas, as tomadas de decisões, enfim, a galera fritando mesmo. Eu gosto muito dessa parte mesmo, assim, né? Ver um pouco mais da intimidade ali, de como que a coisa está se dando, né? Ver quais são os dias que as coisas de fato não estão funcionando, né? E ver essa insistência acontecendo aí, né? Eu gosto muito de uma passagem que não sei se dá pra falar que é uma passagem, né?
ela é bem curta, né? Que é fé e obra, né? Que é uma coisa que uma está casada com a outra, né? Uma em detrimento da outra não funciona. Fé é aquilo, né? Acreditar sem ver. E obra é fazer, né? Então é acreditar em fazer. Se você acredita e faz, tá valendo sempre. Se você faz e acredita, tá valendo. A ordem não importa, né? Agora, se você só acredita e não faz, e se você só faz e não acredita, então acho que eu tenho para deixar isso, fé e obra. Lembrando sempre de caminhar com as duas.